Bom, gente, estamos nós três aqui para falar com vocês sobre o período da proclamação da República do Brasil. Nas últimas aulas, a gente viu bastante sobre o governo do imperador Dom Pedro II, que passou 49 anos no controle do país. E, sendo 49 anos de governo, é impossível que esses 49 anos tenham sido sem conflitos. Mas os seus últimos anos foram os mais complicados, porque nessa época, Dom Pedro II estava desmanchando o seu suporte de apoio. É possível você governar sem ter apoio de ninguém? Não. Porque se você não tem ninguém te apoiando, significa que ninguém te quer no poder. Isso não é muito saudável, politicamente. Então, embora Dom Pedro tenha conseguido estabilizar o governo nacional através do sistema parlamentarista, dando maior poder às oligarquias, ele não conseguiu manter essa estabilidade durante muito tempo. Na verdade, até que conseguiu, né? 49 anos é um bom tempo governando. A base de suporte do governo era formada por um tripé, montado pela aristocracia escravocrata, então os grandes proprietários de escravos, as forças armadas, especificamente nesse caso a marinha, que era a queridinha de Dom Pedro, e a igreja. Por que a igreja é tão importante para o governo de Dom Pedro II? Porque, de acordo com a nossa Constituição, o Brasil era um país católico. E a Igreja Católica tinha uma força cultural gigantesca. Imagina, então, o padre falando sempre bem do imperador para a população. Quais as chances da população ficar mais favorável ao imperador nesse caso? Então, o poder cultural da igreja era muito importante para Dom Pedro. Então, esse tripé, formado pela aristocracia, a igreja e as forças armadas, era o responsável pela estrutura de sustentação do imperador. Por mais autoritário que ele fosse, se ninguém concordasse com ele não chegaria em lugar nenhum. E ao longo dos seus últimos anos de governo, o que ele fez foi justamente enfraquecer essa sua base de apoio. Vamos entender aqui como que essas chamadas questões incentivaram a proclamação da República Brasileira. A primeira que a gente vai ver é justamente a questão escravista, que também pode aparecer às vezes como a questão abolicionista. De forma geral, era um movimento de extinção do trabalho escravo no Brasil. E, sim, somos bastante favoráveis a não existir trabalho escravo, mas o Brasil do século XIX não era muito simpático a essa ideia. Especialmente aquela aristocracia escravocrata que dava tanto apoio ao imperador. Os aristocratas brasileiros eram muito apegados a essa noção de escravidão. Eu tenho o meu direito divino e constitucional de ter posse de outras pessoas. Uns poucos. Desagradável. Enfim. O problema é que o resto do mundo já não concordava muito com o Brasil. Estava pegando muito mal o Brasil ainda ter escravidão oficial. Especialmente a Inglaterra pressionava muito o governo brasileiro pela extinção da escravidão, o mais rápido possível. E em 1850, o Brasil deu um passo importante nessa extinção do tráfico negreiro, com a extinção do tráfico negreiro, através da Lei Eusébio de Queiroz. Através dessa lei, o que se esperava é que a oferta de novos escravos ficasse cada vez menor. E assim, o tráfico negreiro interromperia o ciclo de escravização no Brasil. O plano geral dessa lei seria o fim gradual da escravidão no Brasil. Ao invés de proibido, não temos mais escravos, seriam vai ficar tão
caro ter escravo. Pra que você vai querer? Vai dar trabalho. Em 1871, esse processo de abolição gradual da escravidão ganhou mais um ponto de fortalecimento. Foi a criação da Lei do Ventre Livre, que tem uma ideia muito bonita, mas uma prática muito terrível. Porque, através da Lei do Ventre Livre, toda criança nascida de mãe escravizada a partir daquela data seria livre. Fantástico! Adoramos crianças livres. Odiamos mães escravizadas, mas crianças livres já é um bom começo. Então lembra que, aliado ao fim do tráfico negreiro, se não nascem mais escravos, então a oferta de mão de obra escrava se tornaria cada vez mais rara. Então, com o tempo, haveria o fim da escravidão nacional. O problema é que a Lei do Ventre Livre previa o pagamento de uma indenização pela libertação dessa criança. Afinal, de acordo com as leis de propriedade, o filho de uma escrava é automaticamente propriedade do proprietário da mãe. Se o proprietário está perdendo o acesso a essa criança escravizada, ele está tendo um prejuízo e o Estado deve compensar esse prejuízo. Como que seria feito o pagamento dessa indenização? Pela criança libertada? Olha que genial! E filho de mulher escravizada tem renda aonde? Pois é. No final das contas, essa criança nascia livre, mas precisava trabalhar até os 21 anos para poder pagar a sua própria liberdade. Então, a Lei do Ventre Livre era bem livre. Porque você era livre daqui a pouquinho. E nesse mesmo esquema de a própria pessoa liberta ter que pagar pela própria liberdade, foi criada em 1885 a Lei do Sexagenário. Então, sexagenário é aquela pessoa com mais de 60 anos, então com 60 anos ou mais. A Lei do Sexagenário previa a libertação de todas as pessoas escravizadas que chegassem aos 60 anos de idade. Então, é tipo uma aposentadoria do escravo. Ai, que fofo. Primeiro, quantos escravos vocês acham que chegavam aos 60 anos de idade? Com as péssimas condições de vida, a saúde era muito debilitada. Então, essa pessoa escravizada por volta dos 60 anos já era uma despesa muito maior para o proprietário do que o que ela rendia enquanto escrava. Então, a Lei do Sexagenário, desde cara, era mais uma vantagem para o proprietário do que para a pessoa escravizada em si. Porque aos 60 anos, com a saúde debilitada e sem nenhuma experiência de trabalho formal, como que essa pessoa ia continuar se sustentando? E lembra que eu acabei de falar da indenização? Pois é. Para compensar a perda dessa propriedade, a pessoa deveria trabalhar ainda durante mais 3 anos ou até completar 65 anos de idade. Então você seria livre dos 60 aos 63. Com a saúde debilitada e péssimas condições de vida. Mas tá livre. Tô eu aqui sendo super legal, te libertando. Sem te dar nenhuma ajuda depois disso. Mas a última das leis abolicionistas foi justamente a Lei Áurea, que em 13 de maio de 1888 acabou completamente com a escravização, com a escravidão no Brasil. Então, a partir de 13 de maio de 1888, era absolutamente proibido em todo o território brasileiro a prática da escravidão. Ponto. Haveria alguma compensação para os proprietários? Não. Mas também não haveria nenhuma forma de ajuda para as pessoas libertas. Mas lembra daquela aristocracia escravocrata, que era uma das bases do tripé?
Você acha que eles ficaram satisfeitos de perder as suas propriedades sem receber nada em troca? Dom Pedro perdeu o apoio do Congresso, que era justamente formado por essa aristocracia escravocrata. Seguindo então com a questão religiosa, vamos entender como que Dom Pedro II conseguiu irritar a Igreja Católica. E tudo isso começa, na verdade, com Dom Pedro I, o papai. Pois é. Em 1824, quando foi criada a primeira Constituição do Brasil independente, foi determinado que o Estado brasileiro seria um Estado oficialmente católico, mas o Estado brasileiro estaria acima da Igreja Católica. Como assim? Então, de acordo com a Constituição de 1824, o imperador tinha o poder do beneplácito. O que essa palavra horrorosa significa? Quer dizer que qualquer ordem do Papa, então do chefe maior da Igreja Católica, antes de ser aplicada no Brasil, um país oficialmente católico, deveria ser aprovada pelo imperador. Durante basicamente todo o Império Brasileiro, o beneplácito foi um fator mais pro ego do imperador, só para ele se sentir, sou mais importante que a igreja. Porque ele aprovava tudo. O Papa falou, ok, o Papa sabe do que ele está falando, então vamos seguir a ordem do Papa. E teria continuado tudo assim, lindo, perfeito, maravilhoso, se não fosse pelo Papa Pio IX, que em 1864 determinou que não poderiam mais existir maçons na estrutura da igreja. Quem são os maçons? A maçonaria é uma organização, uma associação de ajuda mútua, que existe até hoje, e que prevê algumas vantagens para as pessoas que são membros dessa organização. Quais vantagens? Por exemplo, eu sou maçom e estou procurando alguém para contratar para minha empresa. De um lado, eu tenho uma pessoa extremamente competente, que não é maçom. E do outro, eu tenho uma pessoa que dá conta do recado, não é tão boa quanto essa primeira, mas ela é maçom. Adivinha quem é que vai conseguir o cargo? O meu maçom menos qualificado. Por quê? Como maçom, eu tenho a obrigação moral de ajudar o meu irmão maçom a crescer. Então, quando o Papa falou para chutar todos os maçons que eram da igreja, quem é que se ferrou com essa história toda? Dom Pedro. Porque Dom Pedro era maçom. Sendo um maçom, ele poderia prejudicar os seus irmãos da igreja? Então, o beneplácito foi usado. Dom Pedro II colocou-se acima das ordens do Papa e falou: essa bula papal não vai ser implementada no Brasil. E quem é que ignorou Dom Pedro? 2 bispos da região nordeste do Brasil. E aí que foi o escarcéu total. Porque você pode desobedecer o imperador sem se ferrar? Não. Então, Dom Pedro mandou punir esses 2 bispos. Os 2 foram presos e condenados a trabalhos forçados. Agora imagina, condenar bispo a trabalho forçado. Depois eles foram perdoados, acabou não dando em nada. Mas nesse período todo, a relação entre Dom Pedro e a Igreja Católica foi puro atrito. Já não tinha mais aquela aliança de todos amigos, felizes, contentes, ajudando a governar. Então, até o momento, nós já destruímos 2 bases do tripé de Dom Pedro II. Primeiro, a aristocracia escravocrata e agora a Igreja Católica. Por fim, temos as Forças Armadas. Porque, durante toda a história do Império Brasileiro, a filha preferida do imperador era a Marinha. Enquanto o exército era ali o primo pobre, deixado de lado, que ninguém ligava muito para ele.
E estava indo tudo bem para o imperador nesse esquema, porque a marinha era mais forte, a marinha era mais rica, a marinha era espetacular. Até a Guerra do Paraguai. Entre 1865 e 1870, o exército foi essencial para a proteção do Brasil. E para derrotar e trupiar com tudo e ferrar com os coitados do Paraguai. Mas o exército se tornou uma instituição com muito respeito social, além de ser uma forma de ascensão social através do trabalho. Então, a partir da Guerra do Paraguai, o exército começou a ter uma importância social muito grande, mas essa importância social não foi acompanhada de uma importância política, de uma valorização política do imperador. Então, era uma classe com força militar, com o poder das armas, mas sem influência nos rumos do país. O que agravou ainda mais esse relacionamento entre os militares e o imperador foi o desenvolvimento da doutrina positivista dentro das escolas militares. Então, o positivismo tem como lema ordem e progresso. Reconhece de algum lugar? Pois é, foi parar na nossa bandeira, justamente porque os republicanos positivistas tiveram uma participação essencial no desenvolvimento da nossa República Nacional. Então, o positivismo ele é naturalmente republicano. Ele acredita que a monarquia é incapaz de desenvolver um país seguindo a disciplina militar que encaminha o país para a industrialização e o crescimento. Que essa forma de desenvolvimento só seria possível através de um governo forte e disciplinado, seguindo as ordens do exército. Mas o republicanismo no Brasil não se limitava ao campo militar. Ele estava também bastante presente nas cidades, no meio urbano. A classe média, então os profissionais liberais, estavam cada vez mais presentes no dia a dia das cidades. E continuavam sendo profundamente ignorados pelos critérios censitários de participação política no Brasil. Então, a partir de 1870, no Rio de Janeiro, surgiu o primeiro Clube Republicano. E o que esses republicanos queriam? Participação política. Direito de opinar no desenvolvimento do país, ao invés de ficar limitado aos interesses daquela aristocracia agrícola. Em 1873, o estado de São Paulo criou o seu Partido Republicano Paulista, formado especialmente pelos cafeicultores. Porque esses cafeicultores, eles tinham bastante importância econômica, mas nenhuma importância política real. Porque o poder político estava concentrado no Rio de Janeiro. E se você está aqui em São Paulo, num período antes da internet, como é que você vai se comunicar dando palpite um na vida do outro? Não tem jeito. Justamente pela característica centralizadora do Império Brasileiro. Então, esse centralismo levou os cafeicultores paulistas, que já estavam ali insatisfeitos politicamente com Dom Pedro II, a se aliar com os nossos amigos militares. O que os republicanos civis e os republicanos militares tinham em comum? Eles não queriam o império. Mais nada. Como seria o governo depois desse desmanche do império? Cada um tinha uma ideia diferente. Mas em um primeiro momento eles tinham semelhanças o bastante para justificar uma união de conveniência. Então, essa união de conveniência garantiu a força política e militar necessária para poder derrubar o poder imperial. O dia 15 de novembro de 1889 foi o ponto alto dessa estrutura, todo esse processo republicano. Quando foi feita a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Mas foi apenas o ponto máximo de um processo razoavelmente lento
de desgaste político do imperador Dom Pedro II. Não houve, porém, participação popular ampla. Os grandes responsáveis por essa medida foram os militares e os cafeicultores. E o resto do Brasil ficou ali. Tipo, e aí? Estamos independentes de novo? Sei lá. Mudou minha vida? Não, nem um pouco. Mas essa derrubada do poder de Dom Pedro II deu início a uma nova realidade política no Brasil, iniciando a nossa Primeira República. Assunto que a gente vai tratar ao longo das próximas aulas. Até mais, gente!